Olá a todos que acompanham a programação do Canal Med. Estamos mais uma vez aqui na clínica do nosso querido amigo Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Dr. Oswaldo, prazer mais uma vez estar aqui com o senhor. Diga-se de passagem, um dos maiores nomes da neurocirurgia do sul do Brasil. Dr. Oswaldo, a gente vai conversar hoje, tentar esclarecer para os nossos telespectadores sobre tumores intracranianos. Eu queria já, para iniciar essa conversa, doutor, o que seriam tumores? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Sim. mais uma vez, de poder participar aqui do Canal Med. Bem, o assunto tumores cranianos é um assunto extremamente vasto, né? Porque o cérebro, como qualquer outro órgão humano, pode ser a sede de lesões que nós chamamos expansivas. Ou seja, os tumores, né, são neoformações ou formações novas que se desenvolvem ou a partir do próprio tecido cerebral ou a partir de um tumor localizado num outro órgão que dá uma raiz, né, uma metástase à distância para o cérebro humano. Certo. Doutor Oswaldo, os tumores cerebrais, eles podem ser hereditários ou genéticos. Quais seriam as suas causas? Bom, existem hereditários, assim, eu não diria, porque você não tem ainda como provar, né? Existem aqueles chamados tumores neuroectodérmicos, que são tumores originários de tecidos embrionários do cérebro, quer dizer, em algum momento do desenvolvimento cerebral, a célula para de se desenvolver e aparece uma célula diferente ali, e aquela célula então pode começar a se desenvolver para vários tipos de linhagens de tecido. Então, por exemplo, tem tumores primitivos do cérebro que podem, digamos, ser formados de gordura, de tecido sebáceo, de dente, de pelo, tá? Tem tumores que originam-se nas glândulas do cérebro, que, por exemplo, essa glândula, depois de uma certa idade, ela atrofia. Então, em algumas pessoas, essa glândula não se atrofia e, além disso, ela começa a se desenvolver de uma forma anormal, produzindo, então, vários tipos de substâncias, desde hormônios, né, até outras substâncias tóxicas para o organismo. Então, por exemplo, tem um tumor numa glândula chamada pineal, que se essa pineal, ela produz um determinado hormônio masculino. Se esse tumor dá numa mulher, ele produz aquelas síndromes virilizantes, ele vai produzir hormônio masculino numa mulher. Sim. Então, essa mulher portadora da lesão vai começar a apresentar características masculinas. Então, que nem músculos além do normal, crescimento de pelo, alteração da voz, vai ficar com a voz masculinizada, atrofia das mamas, queda de pelos pubianos, enfim, chamadas síndromes virilizantes. E tem os tumores, né, que são adquiridos, que você ainda não se sabe bem a etiologia deles, né, dessas lesões. Você falou da parte genética, né? Isso está em estudo ainda, porque existem tumores, por exemplo, que têm algumas características hereditárias, que podem vir de algumas gerações, mas você não tem ainda como documentar, como provar essa relação, né? Existem também tentativas de associar os tumores, principalmente alguns tumores benignos, ao trauma, ao traumatismo de crânio. Então, sofreu um acidente, bateu a cabeça numa determinada idade e, com o passar dos anos, desenvolve um determinado tipo de tumor. Vamos dizer assim, que o tumor mais comum, né, do cérebro seria um tumor que ocorre derivado daquela membrana que nós temos aqui, né, envolvendo o cérebro. Então, isso aqui é uma amostra do cérebro. Então, é como se aqui houvesse então, uma capa, e dentro desta capa, que é chamada de meninge, mais especificamente dura mater, essa dura mater, ela reveste todo o nosso compartimento craniano. E o cérebro fica então embaixo da dura mater. Essa dura mater tem momentos, tem locais, né, em que ela é simples e tem locais que ela se duplica, como aqui no meio, que ela faz assim
como se fosse uma reentrância, assim, depois ela dobra sobre ela mesma e passa para o outro lado. Sim. Então, nesses locais, seriam os locais mais propensos a terem tumores. Os tumores da dura mater são os chamados meningiomas, são tumores da meninge. Então, ele pode dar aqui no nervo olfatório, pode dar no nervo óptico, pode dar nessa região aqui que é na foice do cérebro, né? Pode dar aqui na ponta do lobo temporal, enfim, qualquer parte do cérebro. Os mais comuns são os chamados meningiomas da convexidade, que dão aqui nesta parte superior do cérebro. São geralmente tumores benignos, de crescimento lento, e que a primeira manifestação clínica seria assim, dor de cabeça e crise convulsiva. E são tumores, na grande maioria das vezes, absolutamente curáveis, porque são, na maior parte das vezes, tratáveis cirurgicamente. Dr. Oswaldo, a gente está conversando hoje aqui com o Dr. Oswaldo sobre tumores intracranianos. E a pergunta agora, Dr. Oswaldo, é quando que a pessoa deve desconfiar de um tumor? Bom, os tumores, em geral, têm aquela síndrome clássica, né, de aumento da pressão intracraniana. O que é a síndrome clássica? Dor de cabeça, sim, intensa, diferente, né, vômitos e perda visual progressiva, né, que você vai identificar através do edema no fundo do olho. O nosso fundo do olho, ele tem a presença do nervo óptico, né, e esse nervo óptico, ao entrar no nosso olho, ele faz um disco, chamado disco óptico. E ao redor do disco óptico nós temos um halo, um círculo, né, preto, né, que é formado junto com esse círculo e esse halo, chamado de disco óptico, né, ou papila óptica. Então, esta papila, quando você tem qualquer aumento da pressão intracraniana, ela fica borrada. E isso vai então atrapalhar a visão da pessoa. Então, a síndrome clássica de um tumor em evolução é dor de cabeça, vômito e edema de papila, que se dá através da perda visual. Mas você tem que desconfiar também de tumores naquelas pessoas, às vezes, com uma mudança de comportamento, por exemplo, depois dos 60 anos, né? É muito comum, às vezes, um tumor vir sob a forma de depressão. Depressão e, claro, vai ter alguns outros comemorativos na história da pessoa, mas muitas das vezes esses pacientes passam por vários médicos, às vezes até psiquiatras, e recebem tratamento para depressão, e no fundo era um tumor. Você também vai desconfiar de um tumor cerebral naqueles pacientes que já estão fazendo tratamento para algum tipo de tumor, né? Sim. Então, às vezes, um tumor de pulmão, um tumor de mama, um tumor de rim, um tumor de fígado, um tumor de intestino, de próstata, enfim, um tumor em alguma outra parte do corpo, em que a pessoa começa a ter algum tipo de manifestação neurológica, começa a ter dor de cabeça, perda visual, anorexia, emagrecimento, alteração da fala, alteração da marcha, né? Então, e em crianças, né, principalmente um determinado tipo de tumor que ocorre aqui na parte de trás, que esse tumor que ocorre aqui, chamado cerebelo, ele vai, às vezes, provocar manifestações clínicas mais em decorrência do bloqueio do líquido cerebral do que propriamente pela alteração aqui no cerebelo. Claro que se ele tiver um crescimento no cerebelo, por exemplo, a criança começa a ter dificuldade para caminhar e quedas frequentes. É muito comum a professora chamar os pais no colégio: olha, teu filho não está conseguindo mais fazer educação física porque ele vai fazer e perde o equilíbrio, né? Então, o teu filho tem dor de cabeça todas as manhãs. Então, o filho, quando vem a merenda, ele vomita, né? E uma característica importante, né, em geral, dos tumores, principalmente em criança, é o chamado vômito em jato. O que é o vômito em jato? É aquele vômito que não é precedido por náusea. Porque, em geral, quando a gente, né, tem vômito, você fica enjoado, né? Você está com aquela náusea, aquele mal-estar, aquele desconforto. Mas no vômito cerebral, a pessoa está bem e subitamente ela vomita.
Então você deve desconfiar quando a pessoa tem, principalmente vômitos matinais. Acordou pela manhã e já vomita. Isso aí até que prova em contrário, você tem que investigar a presença de um tumor cerebral. Vômito matinal, e sem náusea antes, né? Então em criança você tem uma diferenciação. Se você tiver uma criança, um bebê, por exemplo, que ainda a moleira não fechou, então às vezes o tumor vai demorar para se manifestar clinicamente, mas você vai ver o quê? A cabeça crescer. A criança começa a dilatar a cabeça. E por quê? Porque a cabeça ainda está molezinha, né? Então vai aumentando a pressão intracraniana, vai aumentando, e a moleira não se fecha. Fica aquele moleirão aberto assim, aquele cérebro pulsando aqui em cima da moleira, né? Então, o diagnóstico às vezes pode ser mais tardio. Mas se você tem um bebê que você... Assim, a criança está relativamente bem, está comendo, está mamando ainda, né? Está estável, não está vomitando, mas está com a cabeça crescendo, bom, tem alguma coisa que está errada. E às vezes pode ser um tumor, né? Que está desenvolvendo no cérebro daquele lactente, né? Fica parecido com a hidrocefalia maior? É que às vezes, então, como eu falei, o tumor aqui na região de trás, que é mais frequente nas crianças, né? Eles vão causar primeiro hidrocefalia. Sim. Por causa do bloqueio do líquido, então a cabeça começa a crescer. Você faz o diagnóstico pela hidrocefalia. Então aí primeiro você vai tratar a hidrocefalia, botar uma válvula e depois vai operar o tumor. Né? E são tumores benignos, doutor? Não, esses tumores da infância geralmente são malignos. Né? Existe um tipo de tumor que é benigno, que é chamado de astrocitoma. Esse daí é um tumor que tem um excelente prognóstico. Agora tem um outro que felizmente diminuiu bastante a incidência desses tumores, faz até bastante tempo que a gente nem opera, é o meduloblastoma, né? Que ele dá aqui na parte de trás da cabeça. Né? Então, pela vez você fez uma pergunta interessante sobre tumores benignos ou malignos. Né? Então, no cérebro, nós temos essas linhagens de tumores. Né? Um tumor bem frequente, né, é os chamados tumores da glia, ou tumores gliais. O que é a glia? A glia é o tecido que dá a sustentação para o nosso cérebro. Nosso cérebro é formado, né, de bilhões de neurônios, que são as células básicas, as unidades motoras, né, vamos dizer, do cérebro. Cada célula é chamada de neurônio. Agora, para unir, para integrar esse neurônio, né, então aquela substância que seria o cimento, arcabouço disso, são as chamadas células gliais. Né? E os tumores da glia são os mais frequentes e são, em geral, malignos, né, que são chamados gliomas. Então, nos gliomas, você vai ter tumores assim, de baixa malignidade e de alta malignidade. Né? Aí você vai dividir, né, de acordo com as características desses tumores, né? Em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, né? Desses tumores. O grau 4 é o que é 1000 vezes maior que o grau 1? Não, o grau 4 seria assim, um grau máximo de malignidade pela indiferenciação celular. Como é que você classifica um tumor quando ele é benigno, quando ele é maligno? Então, por exemplo, assim, você tem uma célula, a célula normal, né? Você vê essa célula normal, ela é composta assim, de uma cabeça e de um corpo, né? E dentro da cabeça você vai ter alguns elementos, vai ter um núcleo que vai ser a parte reprodutora da célula, né? E ali dentro você vai ter assim, vários elementos, que nem a mitocôndria, que produz energia, o lisossoma, o nucleolo, enfim, o RNA, o DNA da célula. Então, cada estrutura dessa vai ter uma função. Então, quanto mais parecido com a célula mãe, com a célula normal for a célula do tumor, mais benigno ele é. Sempre ele vai ter um grau de diferenciação. Então, por exemplo, se a célula normal tem um núcleo, a célula tumoral, mesmo que benigna, digamos, um exemplo, vai ter 3, 4, 5, 10 núcleos. Mas a célula maligna vai ter 100 núcleos. Entendeu? Entendi. A diferenciação é muito rápida. Por quê? Porque, digamos, quanto mais distante da célula normal ela for, mais maligna ela vai ser. Por isso que o crescimento dela é muito rápido, ela se reproduz,
ela nasce, cresce, né, vive e morre em questão de horas, né, quando uma célula normal levaria dias. Né? Então, por isso que os tumores malignos são agressivos, porque eles produzem muita necrose, né? Que o tecido é rapidamente destruído, né, pela célula. Porque ela não tem sustentação, ela tem mais, digamos, núcleos para se dividir, mas não tem tanta fonte de energia, porque é muito rápido, né, o ciclo de vida dela. Em casos de cirurgias, esses casos, doutor, muitas vezes tem que fazer também a quimio e a rádio, né, acompanhando. No caso aí seriam tratamentos complementares, né? Então, em geral, se você tem um tumor benigno do cérebro, em geral, dependendo da localização, você retirou, pronto, está curado. Não precisa fazer mais nenhum tratamento complementar. Agora, se você tiver um tumor maligno, então aí você vai precisar de algum tratamento adjuvante, que a gente chama, complementar, né? Então, para o cérebro, hoje, já existe, né, aquela quimioterapia oral que você vai fazer depois, assim, com uma dose diária de um determinado comprimido. E tem a radioterapia. Essa radioterapia hoje já evoluiu bastante. Então, existe desde aquela radioterapia intratumoral, em que você coloca sementes radioativas dentro do tumor e deixa essas sementes, então, produzirem o efeito, como aquela radioterapia bem localizada, em que você vai fazer, incidir o raio, né, do aparelho mais próximo possível do alvo, né, da lesão. Até alguns anos atrás, por exemplo, existia aquela radioterapia geral, então você, além de queimar aquela área do tumor, você também queimava os tecidos adjacentes, né, os tecidos ao lado da lesão. Hoje você pode queimar mais especificamente próximo à lesão, então a possibilidade de efeitos colaterais é menor, né, sobre essas lesões. Então é a chamada radiocirurgia. Mas o que a gente vê assim, é que sempre quando você pode operar a lesão, o prognóstico é melhor, porque quando você opera, você faz pelo menos uma chamada citorredução, quer dizer, uma redução da quantidade de células malignas. Né? Quanto mais células malignas você tirar, melhor. Quanto menos células ficar, para a radioterapia agir, melhor é para a pessoa. Você vai aumentar a sobrevida. Né? De qualquer forma, assim, uma coisa muito boa que aconteceu nos últimos anos é que aumentou muito a sobrevida das pessoas com tumor cerebral. Né? Até 10 anos atrás, né, digamos assim, era um diagnóstico assim, muito, né, na centena, né? E hoje, assim, muitas lesões assim, aumentando muito a sobrevida desse exame. Está ficando realmente cada vez melhor. Há uma perspectiva que dentro de alguns anos, né, boa parte dos tumores serão tratados como doenças crônicas, quer dizer, a pessoa é portador e vai conviver com aquilo, vai fazer o tratamento e vai conviver, não é aquela lesão que vai acelerar o processo de morte, né? Entendi. Então, assim, está caminhando para isso, assim, uma notícia assim, maravilhosa, né? Doutor João, como se faz o diagnóstico do tumor intracraniano? Bem, o diagnóstico, assim, geralmente faz então pela parte clínica, o que leva a pessoa a procurar o médico dela ou o especialista é aquilo que eu falei para você, a dor de cabeça, uma alteração, né? Uma dor de cabeça, vômitos inexplicáveis, matinais, alteração da marcha, alteração da fala, perda visual, dificuldade para engolir, né? Enfim, alguma coisa que envolve o sistema nervoso que ficou diferente. A partir daí, então, se solicita, né, sempre uma ressonância magnética ou uma tomografia. Em geral, começa-se pela tomografia, mas a tomografia mostrando alguma lesão já se parte para a ressonância magnética para poder fazer a programação, em geral, da cirurgia. Né? Antigamente existiam outras maneiras de diagnóstico, como a cintilografia, como a pneumoencefalografia, ventriculografia, mas isso aí tudo em desuso. Né? Hoje, o exame padrão mesmo, vamos dizer, o padrão, né, seria a ressonância magnética, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas em locais ainda que não tem ressonância,
a tomografia cumpre bem esse objetivo em mais de 90% dos casos. Bom, doutor Oswaldo, para encerrar, qual seria o tratamento, o correto procedimento para tumores intracranianos? Bom, assim, o importante também, né, quando você faz diagnóstico, é determinar a localização desses tumores, porque o cérebro, ainda existem áreas que são de maior ou de menor dificuldade de acesso. Às vezes você tem uma lesão benigna, quer dizer, um tumor que não é agressivo, não é destrutivo, assim, não vai levar a pessoa à morte naquele momento, mas a posição dele é ruim. Ele às vezes está na base do crânio, às vezes nessa transição aqui com a coluna, né, do cérebro, do crânio, com a coluna cervical. Às vezes ele está localizado aqui no meio, né, do cérebro, às vezes na glândula hipófise, dentro do ventrículo, que são aquelas cavidades do cérebro onde tem a água do cérebro, né? Então, mesmo que os tumores sejam benignos, muitas vezes a localização dele é um fator que dificulta muito o tratamento. Em geral, o tratamento é cirúrgico, em geral. Hoje em dia já existe, né, para aquelas lesões em que o tratamento cirúrgico é muito difícil, ou para você chegar lá, você vai provocar tanta lesão, sim, em que não compensa, né? Às vezes a pessoa tem um tumor, por exemplo, dentro do ouvido, né, invadindo o crânio. Bom, aí dependendo do tamanho dessa lesão, se você for entrar direto pelo ouvido ou entrar pelo cérebro, essa pessoa pode ficar surda, ou pode ficar com paralisia facial. Então, está surgindo a possibilidade de fazer um tipo de uma radioterapia localizada, daí, bem específica mesmo. Né? Quer dizer, o equipamento, um exemplo mais ou menos seria assim, sabe aquelas canetinhas que emitem aquela luzinha, né? Laser. Aquela pontinha laser. Se você aperta aqui, quer dizer, se eu tiver com a minha canetinha aqui, o raio vai lá na parede, né? Mas existe uma maneira hoje, por exemplo, de eu apertar aqui e o raio, ao invés de chegar lá na parede, parar onde eu quero, parar na metade do caminho, parar daqui a 30 centímetros, né? Então, é um equipamento que você vai fazer uma radioterapia extremamente localizada, e aí vai dar o raio, que esse raio, ao invés de atravessar o crânio, pegar outras coisas, vai só sobre aquela lesão, então ele diminuiria o tamanho da lesão, propiciando então um acompanhamento da lesão com pouca sequela para a pessoa, né? Mas, então, a programação do tratamento vai depender sobretudo da localização. Você tem, por exemplo, tumores de baixa malignidade, suponhamos, que não são tão agressivos, mas que estão localizados ou na área da visão, ou na área da fala, ou na hora do olfato. Então, por exemplo, você tem um tumor na área da visão, na área motora, né? Você sabe que se você entrar aqui, nesse lugar, essa pessoa, você pode até tirar o tumor, mas essa pessoa vai sair paralítica da sala de operação. Sair com um lado paralisado. Então, em geral, vai sair com o quê? Com o lado oposto ao tumor, porque no cérebro as coisas são cruzadas, né? Então, às vezes o que acontece? Você entra, então, por uma área um pouquinho mais distante do tumor, compensa, do que você entrar em cima do tumor sobre a área motora. Você entra numa área mais distante, mas que vai te dar acesso, e você vai retirar o que dá para não ser tão agressivo assim, e depois você vai fazer um tratamento complementar. Então, a cirurgia do tumor, ela é muito particularizada, né? Ela tem que ser pesada caso a caso, pessoa a pessoa. Cada pessoa é diferente e vai ter o seu tratamento de acordo com aquela lesão, entende? Não dá para você generalizar. Não dá para dizer o seguinte, bom, tendo acesso, sempre é bom operar, né? A menos que seja uma lesão, dizendo assim, que tem um comportamento muito benigno, que o crescimento é muito lento, então você pode ir postergando a cirurgia, né? Pode ir adiando até ad infinito, até a pessoa... Uma das cirurgias mais interessantes que o cara médico chegou, até agora continua na área da neuro, foi a de hipófise, inclusive. Ah, sim. Que ela foi bem, por trás dos olhos, nervo óptico, né? Vai comprimindo.
Então, aquela cirurgia é uma cirurgia bem interessante. E claro, você vai operar por quê? Porque ela estava comprimindo o nervo óptico. Mas, por exemplo, você tem tumores de hipófise hoje que só secretam hormônios. E tem medicação, você toma ou injetável ou comprimido, que controla o tumor. Você vai só acompanhando. Você vai só acompanhando, você não precisa operar o tumor, deixa ele quietinho ali. Aliás, na maior parte das vezes, os tumores de hipófise não são operados. Você só opera quando tem, então, aquele extravasamento da lesão que começa a comprimir, né? A carótida, que é aquela artéria que leva sangue para o cérebro, então Sim. comprime o nervo óptico e vai causar alteração visual, podendo levar à cegueira. Você opera, mas do contrário, a maior parte dos tumores hoje da hipófise controla com remédio. Que é bem invasiva, né, doutor? É bem invasiva, o acesso assim, né, tem que abrir o osso frontal, né, então... Foi a primeira vez, a gente não esquece, a primeira cirurgia, essa foi a minha primeira vez. Então, a primeira vez que eu jamais vou esquecer. Doutor Oswaldo, qual seria para fechar o tratamento? Então, o tratamento aí vai depender, você vai indicar cirurgia ou não indicar, e uma vez operando, então aí você vai ver, tentar, né, uma ressecção mais ampla possível, uma retirada maior possível da lesão, e depois vai mandar examinar esse material, né? Até uns anos atrás fazia um diagnóstico simples, ó, é maligno ou benigno. Hoje em dia já tem estudos, chamados estudos imunohistoquímicos, que você consegue detectar, por exemplo, no mesmo tipo de tumor, um que responde melhor e um que responde pior ao tratamento. O mesmo tipo de tumor. Ele vai ter um determinado tipo de alteração dentro dele, cromossômica, que vai dizer, não, esse tumor aqui, ele vai responder à radioterapia, ou esse aqui não vai responder à radioterapia. O mesmo nome de tumor. Então você pode fazer esse estudo hoje, dessa lesão, né? E esse estudo está apurando cada vez mais são os chamados marcadores, né, tumorais. Né? Então vai chegar num ponto em que você vai poder, engenharia genética, descobrir um medicamento para cada tipo de tumor. O mesmo tumor, por exemplo, existe uma lesão que é o mais comum, chamado glioblastoma, né, multiforme, ou astrocitoma grau 4, que é o grande, esse é o grande vilão, né, dos tumores cerebrais, em que dentro dele vai haver essa diferenciação. Já se consegue alguns marcadores ali, sabe? Então você vai poder dizer, ó, esse tumor vai responder, esse não vai. Esse vai precisar dessa droga, esse vai precisar daquela droga. Vai poder daí particularizar o tratamento também, né? Não vai ter um protocolo único, como tem hoje, ó, todos eles vão usar esse aqui. Não, vai ter um protocolo diferente para cada tipo de tumor. Né? Isso é estudo, já está sendo... Não, isso é uma coisa assim, bem avançada já está bem avançado. Assim. Os países desenvolvidos já têm, hoje no Brasil também se tem acesso a isso, sabe, em alguns laboratórios, você já solicita, depois que faz a cirurgia, o oncologista já solicita e já vê, e já existem algumas drogas bem mais específicas para cada tipo de tumor. Se eu fosse para a radioterapia retífica do laser, já tem no Brasil? Já tem. Em Santa Catarina já dispõe dessa já dispõe, o CEPOM, em Florianópolis, já... Que é super interessante. Muito interessante, é o chamado Gamma Knife, né? A radiocirurgia. Então, às vezes a gente opera e depois encaminha, né, o paciente para um tratamento complementar, né? E realmente é muito bom, e a tendência é sempre, eu acho que aqui em Florianópolis já vai começar a ver isso pelo SUS, inclusive, né? Puxa, que bacana. Não, muito bom, né? Quero mais uma vez agradecer em nome de toda a equipe do Canal Médico, doutora Jota, pela sua gentileza com a gente e hoje esclarecendo, né, tumores intracranianos. Muito obrigado, fico à disposição. E o doutor Oswaldo, mais uma vez, quero ressaltar uma das maiores pessoas que eu conheço dentro da neurocirurgia, fantástica, um grande profissional, e o Canal Médico está sempre à sua disposição, doutor Oswaldo. Muito obrigado, igualmente. Jacques Cunha para o Canal Médico, um canal com conteúdo.